Exercício número 1 da aula 108 do nono ano do ensino fundamental. Um jogador de basquete mede 2,04 metros. Para uma propaganda, foram fabricadas miniaturas desse jogador, na escala de 1:12. Então essa é a razão de semelhança. Quanto mede esta miniatura? Então, primeiro vamos compreender o que significa essa escala de 1:12. Tá? Então, é dito no exercício que foram feitas miniaturas desse jogador. Ok? Pois bem. Então, o jogador tem o seu tamanho lá, original, de 2,04 metros. Mas o que significa a escala de 1:12? Significa dizer o seguinte, que nessa miniatura que for fazer, cada 1 centímetro de altura, ou cada 1 centímetro que for medido nesta miniatura, na verdade, na escala real, ela terá 12 centímetros. Então, veja bem, se eu fizer a medida de 2 centímetros na miniatura, significa que na escala real ele terá exatamente 24 centímetros. É isso que quer dizer essa escala ou esta razão de semelhança de 1:12. Cada uma unidade de medida que eu medir na miniatura significa que na escala real eu estou fazendo aí 12 centímetros. Pois bem, se eu medir 2 centímetros na miniatura, significa que no tamanho real ele terá 24 centímetros. Então, essa escala de 1:12, na verdade nós estamos dizendo o seguinte, que esse 1 representa o desenho ou a miniatura e esse 12 está representando a altura real. Certo? Pois bem, se nós estamos falando de razão de semelhança, significa que se eu fizer o desenho dividido pelo real, eu vou encontrar uma proporcionalidade entre os valores. O que significa isso? Então vamos pensar o seguinte, se a escala está 1:12 e o número de cima representa o desenho, é o valor que eu não sei, dividido pela parte real. Quanto é a parte real? 2,04. Se há uma razão de semelhança, significa que essas duas razões serão iguais. Tá? Então, o número de cima é a parte do desenho, o número de baixo é a parte real. O 1 representa a miniatura, o 12 representa o tamanho real. Certo? Aqui nós estamos querendo saber quanto mede a miniatura se o tamanho real da pessoa é 2,04 metros. Tem uma razão e uma equação simples, né? Quem está dividindo passa multiplicando. Tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar esses dois valores e vou multiplicar esses dois valores aqui. Então, 12 vezes x é 12x, igual 1 vezes 2,04 vai dar 2,04. O 12 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vou ter 2,04 e vou dividir em 12 pedacinhos. Certo? Pois bem, 2,04 dividido em 12, o resultado vai dar exatamente igual a 0,17. Ou seja, vai ter 17 centímetros. Tá? Então, o x vai ser igual a quanto? A 17 centímetros. Como eu estou dividindo aqui em metros,
Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que eu vou ter 0,17 metros. Ou então, como está pedindo o exercício aqui, ele está falando em x igual a 17 centímetros. Então, aqui é 17 centímetros. Aqui as minhas respostas estão em metros, mas na verdade aqui também todas elas são centímetros. Porque senão não tem nem lógica, né? Como é que nós vamos ter ali a miniatura medindo 17 metros? Não, é 17 centímetros. Portanto, a letra C. No exercício número 2, diz o seguinte: duas pessoas A e B medem respectivamente 2,4 metros e 1,80 m. Qual é o comprimento da sombra projetada no chão pela pessoa mais alta, no mesmo instante em que a pessoa mais baixa projeta uma sombra de 0,90 metros? Então vamos pensar o seguinte, ó. Existe uma pessoa mais alta, certo? E essa pessoa tem uma altura de 2,04 metros. O que está acontecendo? Ela está projetando uma sombra aqui no chão. E existe uma pessoa mais baixa. Essa pessoa mais baixa tem 1,80 m de altura. 1,80. E ela também está projetando uma sombra no mesmo instante. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que a sombra projetada pela pessoa mais baixa é de 0,90 metros. E a pergunta é, qual é o comprimento da sombra projetada pela pessoa mais alta? Como nós estamos trabalhando com uma razão proporcional, isso significa dizer que se eu dividir a altura da pessoa maior pela altura da pessoa menor, a divisão entre eles, tem que dar exatamente igual à razão entre a sombra da pessoa maior e a sombra da pessoa menor. O que isso quer dizer? Significa dizer o seguinte, ó, que se eu pegar e dividir as duas alturas da pessoa maior pela pessoa menor, o resultado tem que dar igual ao comprimento da sombra da pessoa maior, que é x, dividido pelo comprimento da sombra da pessoa menor. Certo? É isso basicamente que são os nossos segmentos segmentos proporcionais. Tá? Então veja bem, aqui eu caio numa equação simples. Esse 0,90 vai multiplicar o 2,04 e o x vai multiplicar o 1,80. Então vou ter 1,80x, que é igual a 2,04, que vai multiplicar o 0,90. Fiz mais um passo aqui só para a gente compreender e ficar bem detalhado. Então eu terei 1,80x, que vai ser igual a 2,04, que vai multiplicar o 0,90. Então esse resultado dessa multiplicação é 1,836. Agora esse 1,80 vai passar dividindo. Então eu terei 1,836 dividido por 1,80. Então o x vai ser igual a, dividido por 1,80, 1,02. 1,02. 1,02 o quê? Metros. Então esse é o comprimento da sombra que será projetada pela pessoa que tem a estatura maior. Letra C.